né? Bom, Revolução Cubana. Cuba era colônia da Espanha. No final do século XIX, Cuba conseguiu se transformar em independente da Espanha com a ajuda dos Estados Unidos, só que essa ajuda dos Estados Unidos foi um tiro pela culatra, porque Cuba era uma colônia espanhola, passou a ser praticamente uma colônia americana. Né? Cuba era tão dominada pelos Estados Unidos que existia na Constituição cubana a Emenda Platt. Né? Essa Emenda Platt dava direito aos americanos intervirem militarmente em Cuba caso os interesses das suas empresas fossem ameaçados. Né? Quem era o governador, o presidente de Cuba nos anos 50 era o Fulgencio Batista, e o Fulgencio Batista era capacho dos americanos, né? Era latifundiário, fazendeiro muito rico, né? Governava tudo. E um jovem advogado de nome Fidel Castro, junto com seu irmão Raul Castro, e mais alguns guerrilheiros, entre eles o argentino, um médico argentino, Ernesto Che Guevara, fizeram uma revolução e tomaram o poder em Cuba. Né? No dia 1º de janeiro de 1959, a revolução venceu. Era uma revolução a princípio nacionalista, tá? Não era uma revolução marxista com esse teor de esquerda. Cuba foi adotando, com o passar do tempo, essas características do marxismo, tá? Mas inicialmente a Revolução Cubana não era uma revolução marxista, tanto que quando teve a Revolução Cubana, Fidel Castro ainda foi lá recebido nos Estados Unidos, né? Mas o que aconteceu? Como os Estados Unidos queriam manter Cuba como um capacho, né? Como um estado subserviente, os cubanos foram cada vez mais se tornando independentes em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostaram. E aí, na época, contexto de Guerra Fria, quem está contra os Estados Unidos é amigo da União Soviética. E aí, então, o modelo soviético foi sendo implantado em Cuba. Tá? Isso foi uma coisa que aconteceu aos poucos, não foi de uma vez. Né? Então, Cuba, durante muito tempo, foi praticamente sustentado pela União Soviética. Cuba mandava produtos agrícolas para os soviéticos mandavam máquinas, mandavam veículos, né? Tem muita coisa soviética ainda em Cuba. Só que ao mesmo tempo Cuba sofreu um embargo econômico e comercial dos Estados Unidos e dos seus aliados. Né? Isso fez com que muita coisa tecnológica em Cuba ficasse defasada, principalmente com o fim da União Soviética em 1991. Né? Então Cuba, o regime ainda resiste, né? O Fidel Castro já morreu, o regime cubano ainda resiste. É um governo de tendência socialista, não vamos dizer que é um socialismo puro, e que tem lá aqueles problemas, né, da falta de liberdade. Mas por outro lado, né, Cuba tem uma saúde de muita qualidade, tem educação para todos. Cuba não tem problema com analfabetos. Cuba também não tem problemas de drogas, né? Praticamente não existe problema de drogas em Cuba. Mas, por outro lado, as pessoas são bem pobres em Cuba, falta muita coisa lá, não é tão tranquilo assim, e falta a liberdade, né? Que as pessoas que moram em Cuba, as que são ressentidas com o governo, é justamente por isso, né? Por uma falta de liberdade. O partido do Fidel Castro lá está no poder desde a Revolução e nunca mais saiu, né? E assim, enquanto a União Soviética estava inteira, Cuba andou meio que bem, né? E como já falei, com o fim da União Soviética, os problemas começaram em Cuba. Beleza, galera? Até a próxima. Uou! Respondam os formulários.